Então, boa noite novamente, sejam bem-vindos à nossa quinta reunião. Já estamos na metade, né? Semana que vem já é a sexta, já passamos da metade das reuniões. Como todo começo de reunião, a gente troca figurinha, fala o que está fazendo, o que está dando certo, o que não está. E eu começo, né? Eu estou com o terceiro ano, fiz hoje o teclado de membrana, né? Matricial de membrana, aula tranquila, bem fácil e muito rápida. Então, quem for dar essa aula aí, prepara alguma coisa além do material que está lá, que é rápida demais. Em 10 minutos eles já tinham terminado. Então, senão fica ocioso em sala. E com o segundo ano eu vou trabalhar amanhã o LED RGB. É nessa altura que eu estou. E vocês? Também trabalhei o teclado matricial e com o terceiro ano. Aí, com o segundo ano, eu estou mexendo com a grama. Uhum. Foi rápido o teclado para você também? Fizeram depressa? Foi rapidinho o teclado. Também foi rápido e, assim, eles gostaram. Tentaram lá trocar senha, essas coisas, mas eles gostaram. Joia. Mais alguém para contribuir, pessoal? Lá no terceiro ano também já fiz o teclado, também foi bem rápido. Daí a gente já partiu para a fechadura, né? Que a gente tinha o servomotor, foi rápido também. E aí a gente foi para a fechadura eletrônica. E aí também eles gostaram bastante, né? Que é mais na realidade deles, né? De ver as portas se travarem. Palpável. Obrigado. Eu também trabalhei o teclado essa semana com o terceiro ano. Gostaram bastante. Dei as coordenadas lá das matrizes, lá eles foram adivinhando as letras lá, gostaram. Com o segundo ano eu trabalhei o display, 7 segmentos. Também acharam bem legal lá a contagem dos números. E com os alunos de robótica do sétimo ano, eu fiz um trabalhinho com eles, que eu achei que ia ser legal, que ia ser melhor na sala, que é aquele sensor de palmas e luz, que você coloca os LEDs lá, conforme o barulho, ele acende os LEDs. Aí eu falava para eles, ó, se vocês fazer barulho, vai acender, vocês têm que ficar em silêncio, fazendo as outras coisas, né? Aí que eles faziam barulho, para ver os LEDs gostar dele. Foi bem legal, bem divertido a aula. Divertido, festaram. Então, tá, jóia. Então, vamos para a nossa reunião. Quinta reunião, sensor LDR. Boa noite, Alfonso. E reunião bem tranquilo o código, tá, pessoal? Bem tranquila a montagem. Então, não teremos problema nessa reunião. Espero que corra tudo bem. Então, estar presente é importante, mas participar é essencial. Sua presença será confirmada pela câmera, mantendo a câmera aberta. Eu comecei a receber os relatórios do BI e não está batendo com os relatórios do Google. Acredito que sejam as câmeras de alguns que não ficaram abertas, tá? Então, por enquanto, deixei conforme estava no Google, mas vamos ver se eles vão me incomodar ou não para querer que eu faça que nem o BI. Se, por acaso, algum de vocês está nesse caso, eu não lembro agora de cabeça quem era, e aí talvez eu tenha que pedir para vocês fazer uma declaração que estava com a câmera queimada, alguma coisa, para não sofrermos. Você não ficar com falta, né? Porque para mim, tudo bem. Eu não vou sofrer sanção, mas vocês vão. Então, para evitar esses transtornos no futuro, vamos manter a câmera aberta. Joia? Agenda nossa hoje, acolhimento 10 minutos, para início de conversa 5 minutos, fundamentando a prática 10 minutos, por dentro da aula 10 minutos, em ação 40 minutos,
queremos te ouvir 5 minutos. Calendário da jornada, né? Da jornada 2. Então, estamos na 5ª semana e faltam 2 semanas, fora essa, né? 2 semanas para a gente parar as reuniões, aí vem o recesso e depois a gente volta com mais 1, 2, 3 semanas. Então, quem não fez a implementação aí já começa a pensar na implementação, que já está em cima, né, pessoal? O relato, o portfólio, não, que o portfólio a gente está fazendo aqui todo dia, então chega no dia, está pronto para entregar. Mas o relato vocês têm que montar, tem que tirar foto, pôr vídeo, aquelas coisas aradas de sempre que está escrito lá. Então, não deixe para a última hora, que não vai sobrar muito tempo lá, não. Beleza? Então, conforme o cronograma nosso, 5ª reunião, sensor LDR, atualizados, tranquilos, ainda falta de conteúdo, a gente vê o sensor de movimento e presença na semana que vem, que é o PIR, na outra o termômetro digital e na outra o sensor de gás e fumaça. Com isso a gente termina os conteúdos dessa 2ª jornada e vamos para os SAEB recomposição na penúltima e os feedbacks e compartilhamento dos relatos, fazer os relatos de implementação. Então, está tudo tranquilo, tudo joinha. Então, tempinho para vocês irem lá no Classroom, abrirem o portfólio e começar a escrever nele da reunião de hoje. Então, peguem lá o portfólio, quem não pegou ainda, para ir preenchendo, né, pessoal? Aproveita e vai tirando print dos projetos, tudo, e guardando já, para ficar fácil. Tempinho para vocês irem lá. Ok, pessoal? Abriram? Tranquilos? Então vamos para o acolhimento. O acolhimento hoje nosso é diferente, não é nem um GNA, nem um Word. É um vídeo que a gente vai assistir. Eu tive que ligar antes aqui o do YouTube, porque o link que está aqui na página não está funcionando. Então eu abri separado para a gente poder ver. Então, imagine um veículo andando com faróis apagados durante a noite. Qual o seu primeiro pensamento? Quais as implicações dessa situação? Então, depois do vídeo, a gente comenta sobre isso. A gente vai compartilhar a página do vídeo, é bem rápido.
Ele acende o farol sozinho quando ele entra em um túnel, a hora que anoitece. Quanto custa um sensor crepuscular? Hoje em dia você vai achar sensores desde R$ 150, variando até um preço mais alto. Não, mas tem uns de R$50, não tem? Tem uns de R$ 50 O que aí também. acontece com isso? Você não quis nem falar deles. Mas aí esse carro da Aline aqui, por exemplo, ele tem isso filme. Então você vai ter dificuldade com o vidro verde. Aí com os produtos mais requintados você consegue regular essa sensibilidade. Alumia, Edgar. Esse carro ele tem uma temporizada de 10 segundos, então ele, em um ambiente mais claro, ele vai apagar em 10 segundos, como a gente está vendo aí. Apagou. E escureceu, tira a luz. Escureceu, ele tira a luz, automaticamente ele já vai acender o farol. Aí, Aline, resolvido. E eu não tenho que mexer em nada, farol, nada, ele liga sozinho. Bacana. Vamos comentar. E aí, já viram, já tiveram, tem um carro que apaga e acende a luz sozinho? Já tiveram? Eu ainda não tive, não, mas é uma tecnologia Ainda não, que está se Deus bastante... quiser, teremos, né? Já já nós teremos um carro desses, né? Porque a tecnologia já está quase que plantada em muitos carros, não só nos chiques, né? Nos outros mais simples também. Então, daqui uns dias a gente vai ter essa tecnologia disponível para nós. É bem interessante, porque eu tenho visto aqui muito na região, que quando eu saio à noite, né? Quase eu não saio, mas quando eu saio eu vejo carros com a luz apagada. Quando a via é iluminada, então a gente nem percebe que a luz está apagada da gente, né? Então a gente tem que tomar cuidado, olhar no painel, né, o painel aceso, para indicar que está acesa a lâmpada. Então parece que eu encontro bastante carro, alguns carros, né, não é bastante, mas alguns carros com o farol apagado, e isso é problemático, né? Atropelar alguém, pegar uma batida aí é bem problemático. E também tem a questão dos que não funcionam mesmo, né? Pega os carros mais antigos que o cara não arrumou, né? Então, funciona só um farol, o outro não. Mas sempre tem o problema aqui de não ter a iluminação adequada nos veículos. Vocês percebem isso por aí também ou não? Também tem os carros que não estão legal. Vocês estão só, ó. Então, vamos continuar. Objetivos de hoje, né? Conhecer o funcionamento do módulo sensor LDR, programar um projeto no qual o módulo sensor LDR indicará ao Arduino quando deverá acionar um LED. Entender a programação condicional se não. Então, esses são os objetivos nossos, bem tranquilos. Então, vamos para o nosso início de conversa. Você já... Deixa eu arrumar esse LED aqui, eu não gosto que ele fique. Aí. Você já se perguntou como os postes de luz conseguem perceber que escureceu e automaticamente acende suas lâmpadas? Que tipo de sensor ou tecnologia permite esse comportamento? E como esse sistema diferencia o anoitecer de uma simples sombra durante o dia? Tá? Então, os alunos, né, eles geralmente não pensam nisso, a gente já conhece, né, sabe que lá nos postes tem um sensor que vai fazer isso, e eles, eu perguntei para o ano passado, um achava que alguém ia lá e ligava a rede inteira para acender as luzes dos postes. Então, não tinha conhecimento dos sensores, né? Essa é
o pensamento deles. E que o que diferencia é a regulagem em quando o sensor vai atuar, né? Quando está bem escuro, ele atua daí e diferencia de uma sombra, porque a sombra tem mais intensidade de luz do que uma noite, né? Um escurecimento do anoitecer. Joinha, pessoal? Alguma dúvida? Não? Joia, então. E aí a pergunta, né? Em sua prática docente, você já desenvolveu algum projeto com estudantes utilizando o sensor LDR? Para qual finalidade? Quais foram os principais desafios e descobertas que surgiram durante essa experiência? E aí, fora as aulas, usaram o LDR para alguma coisa? Hein? Eu não usei, eu só usei durante as aulas. Eu também só usei ali na aula mesmo. Alguém fez alguma coisa diferente? Fala, Célia. O ano passado, uma aluna minha, mas foi ela que resolveu, nós íamos fazer uma amostra no final do ano, para a parte também que entrava do curso do agro, e ela, na turma de exatas, resolveu fazer uma estufa, e ela colocou o sensor para que quando anoitecesse, acendesse a lâmpada. Uhum. Foi ela que fez, foi tudo ideia dela. Que legal. Ficou muito bonitinho, tá? É assim, aquelas raridades, né? Aquelas Foi raridade nisso. Isso. Joia. Então, continuamos. Depois a gente vai falar das possibilidades, tá, pessoal, do uso desse sensor. Então, aí na tela nós temos dois modelos, né? Dois modelos não, né? Do lado do direito é só o sensorzinho básico, que vem no kit de 2021. E o módulo, esse é o do meio ali, que vem no kit de 2023. Então, dependendo do kit que você tiver, vai usar um ou o outro. O funcionamento é igual, o que muda é que a gente vai precisar usar um resistor de 10K nesse 10 kOhms nesse sensor puro ali, sem ser um módulo. Então, o sensor LDR, ou resistor dependente de luz, sigla em inglês de light, cuja resistência para desenvolver sistemas que atirando sobre ele, incidir energia luminosa. Travando, né? Eu vi uma travadinha. Vou diminuir a quantidade aqui. Você ia ter resolvido agora, pessoal. Eu estava com 16. Congelou? Ou destravou? Então tá. Com licença, Então professor continua. Ailton. Oi. Ontem eu Quem não está pude falando? participar, daí hoje eu pedi. Aqui é o Amarildo. Eu sou Eu vi. da turma de ontem, não Aham. consegui participar, daí eu consegui hoje pegar o e-mail, mas só que eu estou no celular. Será que o senhor conseguir me mandar no meu e-mail o link certinho para eu estar entrando pelo Note? Tá, eu Se vou não atrapalhar. passar no chat aqui para você.
Daí pelo chat eu consigo entrar pelo computador, daí no caso, pelo Note, né? Pelo chat você vai conseguir fazer o link. Se você conseguir acessar o... Não vai. Pelo chat você não vai conseguir. A não ser que você digite. Não. Digita lá no navegador que dá certo. Ok, eu vou tentar então. Ok. Tá? Tá joia, obrigado, professor. Deixa eu passar no chat aqui para você. Põe aí no chat, então. Então, pessoal, no fotorresistor, quando os fótons, partículas de luz, incidem sobre a sua superfície, os elétrons presentes no material semicondutor são liberados. Com isso, sua condutividade aumenta e a resistência cai. Então, a resistência do sensor varia de forma inversamente proporcional à quantidade de luz incidente sobre ele. Isto é, enquanto o feixe de luz estiver incidindo, o LDR oferece uma resistência baixa. Quando este feixe é cortado, sua resistência aumenta. Então, resumindo, ele é inversamente proporcional. Quanto maior a luminosidade, menor a resistência. Quanto menor a luminosidade, maior a resistência. Ok? Então, é assim que funciona o sensor LDR. E nós temos nessa cela, nesse slide, a diferença entre um sensor e um atuador. Sensor é aquele que captura informações do ambiente e as transforma em sinais elétricos ou digitais. Então, é por onde nós jogamos os dados dentro do Arduino, do nosso sistema. Então, um sensor, a gente recebe dados dele. Já um atuador recebe sinais de controle e realiza uma ação física em resposta. Então, um atuador, o Arduino manda dados para ele, né, para as portas, para que o atuador atue. Então, por exemplo, o LED é um atuador. O nosso sensor aqui, o nome já diz, né, que é um sensor. Ok? Olha que interessante isso. O ajuste automático de brilho em smartphones, tablets, laptops e monitores depende da luz ambiente captada. O LDR capta a luz ambiente, esse comportamento é lido como um microcontrolador ou um circuito de leitura. Em smartphones, por exemplo, é um chip dedicado. Ele converte a resistência variável em um valor digital que representa a extensidade da luz ambiente. Como a tela responde ao sensor? Com base no valor da luz ambiente captada. Se o ambiente está claro, a tela aumenta o brilho para ter uma melhor visualização. Se o ambiente está escuro, a tela, o smartphone, diminui o brilho para dar um conforto visual. Então, esse é um recurso que tem nos smartphones, e eu nunca tinha pensado que era um sensor LDR que tinha ali. Claro que não vai ser esse que a gente usa aqui, mas é um sensorzinho LDR lá que faz essa leitura, que transforma a gente andando. Ligou o celular no meio da rua, com o sol, ele vai no máximo a intensidade para que a gente consiga ver alguma coisa. Chegar à noite em casa, ele diminui a intensidade para que não exagere na intensidade e machuque a visual da gente. Então, eu nunca tinha pensado nisso, e é bem interessante, é bem legal a gente comentar isso com os alunos, né? Já tinham pensado nisso? Joia, né? Então, por dentro da aula, esta aula que a gente vai fazer detalha o funcionamento do sensor LDR. É a aula 27, né?
do módulo 1. Esta aula detalha o funcionamento do sensor LDR, listando os materiais necessários, incluindo uma placa Arduino Uno e componentes eletrônicos. O texto fornece um roteiro didático explicando a montagem do circuito passo a passo e apresentando tanto o código-fonte para a programação do Arduino IDE, quanto as instruções para a programação em blocos utilizando o software MBlock. O objetivo principal é ensinar a programar o sensor LDR para acionar um LED em condições de baixa luminosidade. Então, isso aí é que a gente vai ver. Então, nós temos, como todas as apresentações que estão vindo na jornada 2, a recomposição da aprendizagem. Então, podemos usar a habilidade 9A1.8, que é associar uma das representações de uma função afim, do primeiro grau, ou quadrática, a outras de suas representações, tabular, algébrica ou gráfica. Imagine que você está usando um sensor de luz LDR e ele envia números para o Arduino. Esses números mudam conforme o ambiente fica mais claro ou mais escuro. Esses números formam um padrão. Quanto maior a luz, menor o valor do sensor. Agora, com esses dados, você pode fazer um gráfico ligando os pontos para criar uma fórmula ou função que mostre a relação entre a luz e o valor do sensor. Pode prever o valor mesmo sem medir, só usando a fórmula. Isso é trabalhar com funções, entender como uma coisa depende da outra e representar isso em gráficos, fórmulas ou tabelas. Então, essa é uma das possibilidades da gente usar. Isso aí vai dar para usar com o sensor do kit de 2021, porque a gente vai fazer uma leitura analógica dele. Já o sensor o módulo, né, do kit de 2023, a gente vai fazer uma leitura digital e aí não tem jeito da gente pegar vários valores. Então vamos para o em ação agora, bem tranquilo. Vamos ver os códigos, são bem curtos, e aí a gente vai para a montagem dos circuitos. Então, a gente vai começar com a aula 27, né? As duas são aula 27, mas com o kit de 2021. E aqui a gente tem a montagem lá no Sketchfab. Então, nós temos aqui a montagem, de um lado bem tranquilo, um LED comum, um LED, num dos terminais, o terminal ânodo, um resistor de 220 ohms, ligado numa porta 5, e o terminal cátodo ligado no GND. Então, não tem graça nenhuma, a gente está enjoado de fazer isso aí. O que muda é aqui o sensor LDR do kit de 2021. Então, ele tem essa montagem aí. Ele não tem polaridade, né? Tanto de um lado que você colocar o positivo ou o negativo, vai funcionar do mesmo jeito. Então, a gente monta de um terminal, a gente coloca no 5 volts, o outro terminal a gente coloca um resistor e liga depois do resistor no GND. E na mesma coluna aqui do terminal, do início do resistor, a gente coloca um outro jumper que vai ser ligado na porta A0. Então, também não é nada difícil a gente fazer essas ligações, bem tranquila, não sofremos muito. Ok? Alguma dúvida da montagem, pessoal?
Não? Esse fio amarelo, ele vai direto no terminal do sensor, né? Do mesmo, na coluna do terminal, e que é o começo do resistor também, né? Tá tudo Sim. junto ali na mesma coluna. Tá naquela coluna, tá certo. Tá? Tudo ali juntinho. Já tocou para vocês? Já. Então vamos ver o código. Então, código do kit de 2021. Então vamos lá para o código do kit de 2021. Começa criando uma variável com o nome de sensor LDR e atribuindo a essa variável o valor 0. Depois, cria outra variável do tipo inteiro e dá o nome de PIN LDR e A0, atribui A0. Pois cria outra variável com o nome PIN LED e atribui o número 5. Eu não gosto de pegar esses apelidos de porta, essas variáveis, para guardar valor de porta, tá, pessoal? Eu ali no lugar dos dois ints, o segundo e o terceiro int, eu usaria o define, que faz a tradução na hora que vai haver a compilação e não ocupa a memória. Por enquanto, que a gente está usando com programinhas pequenos, não tem problema. Mas se você já vai usar aí um programa que vai ter 50 variáveis, 30 variáveis, aí já começa a ficar problemático a gente usar o variável para guardar porta. É muito mais fácil usar o define, que não ocupa a memória. Joia? Tranquilos? Aí vem o void setup. Pin mode, pin LED, output. Então, o nosso pin LED, a porta 5 é uma porta de saída. E cadê o pin mode do pin LDR? Por que não tem ali? Por que não tem o pin LDR ali, pessoal? No void setup, no pin mode do pin LDR, só tem do LED. Ninguém. Então vamos lá. O pin LDR é uma porta digital ou analógica? A 0 é uma porta analógica. As portas analógicas do Arduino Uno é de A0 até A5. Se é uma porta analógica, ela só pode ser de entrada, ela não é de saída. Então, seria uma redundância eu falar que é uma porta de entrada, certo? Beleza? Mas se eu colocasse ali, ó, pin mode, pin LDR, input, não daria erro, funcionaria do mesmo jeito, tá? Eu, com os alunos, costumo acostumá-los para colocar para tudo, input e output, para todas as portas que a gente trabalha. Mas é redundância quando a gente fala que uma porta analógica é de entrada. Beleza? Tranquilos? E depois tem o início da comunicação com o monitor serial, com a função serial begin, definindo a velocidade de 9.600. Tudo bem até aqui? Joia? Vamos para o void loop. O sensor LDR que nós criamos lá, a variável que foi criada e atribuída a ela o valor 0, vai pegar a leitura
do PIN LDR, que é uma porta analógica, a porta A0, através do analog read. Aí já está falando, né? Eu ia perguntar para vocês qual a leitura possível dessa leitura que ele está fazendo na porta A0. Aí já fala que vai variar de 0 a 1023. Tranquilos? Então, qual o valor esperado ali? Um valor entre 0 e 1023. Mas se fosse uma porta digital, qual seria o valor esperado? Uma porta PWM, né? Uma porta digital PWM. Qual seria o valor esperado de leitura? Com a função analog read. Entre 0 e... O senhor falou na última aula, mas o problema é lembrar agora. É 2.550, alguma coisa assim? Não, 255. 250. Então, Isso. O problema é lembrar, né? o problema é Já vou lembrar, marcar né? aqui, professor. Então, uma porta analógica, uma porta PWM, a leitura esperada está entre 0 e 255. Uma porta analógica entre 0 e 1023, quando a gente usa o análogo read. Então, fizemos a leitura, guardamos no sensor LDR e agora a gente vai mandar para o monitor serial. Então, nós temos ali o serial print, um texto, né, o valor lido, e o serial print LN, o valor que nós obtivemos e está armazenado na variável sensor LDR. Por que um é print e o outro é o print LN? Como é que funciona o print e o print LN? Então, no monitor serial, quando eu mando o print, o próximo dado que chegar, sendo ele texto, lá no monitor serial, ele vai vir na mesma linha ali, tá? Então, se eu usar o print, vai sempre vir na mesma linha, o próximo que vier. Se eu usar o print LN, ele causa um pulo de linha. Então, o próximo que vier vem na linha subsequente, tá? Então, essa é a diferença do print para o print LN. Print, o próximo dado que chegar vai ser na mesma linha que a gente está. Se usar o print LN, o próximo dado que chegar no monitor serial será em outra linha. Joinha? Aí nós temos um delay de 100 milissegundos, né, um décimo de segundo, e aí vem a estrutura de decisão C. C, C não. Antigamente a gente chamava o C, C não, de C, então, C não, tá? A gente tem o if, then, else, antigamente. Com as linguagens mais modernas, a gente só tem o if e o else. Então, como é que funciona uma função C? Nós temos ali uma operação relacional que vai medir dois valores, vai comparar dois valores, geralmente, e se essa comparação for verdadeira, faz o pedaço do if, o código que está até o primeiro bloco. Se essa condição ali for falsa, faz o segundo bloco, não faz o primeiro. Então, é verdadeiro, faz o primeiro bloco, do bloco do if. É falso, faz o segundo bloco, o bloco do else. Ok? E ali a gente vai acender. Se for verdadeiro aquilo, o valor que está no sensor LDR for menor que 800, eu acendo o LED. Se for falso, eu apago o LED com a digital write low. Então, o código é só isso, bem simples, bem tranquilo. Joia? Alguma dúvida? Quero que eu repita. Não, não.
Se não, vamos continuar. Então já vamos para a aula 27 do kit de 2023. Pegando o modelo lá, né? Sketchfab, a modelagem. O LED aqui é a mesma coisa. O que muda é o módulo. O módulo já vem prontinho para nós, um trimpote para a gente regular, para deixar mais sensível ou menos sensível à luminosidade. E temos 3 jumpers, 3 terminais que vão ser ligados no Arduino. Olhando aqui pelo lado do trimpote, nós temos do lado direito o VCC, no meio o GND e na esquerda nós temos a leitura digital, está ali D0. Então nós não temos nesse aqui que está no kit de 2023 a leitura analógica. Existe desses com leitura digital e analógica? Existem, tá, pessoal? Este que é do kit de 2023 só faz leitura digital, não faz leitura analógica. Beleza? Bem tranquilo de fazer, 3 o VCC, GND no GND e o D0, né, a porta digital, é ligada na porta A0. Apesar de ser uma saída digital, está ligada numa porta analógica e isso não tem problema. Beleza? Tranquilos? Montagem simples. Então vamos para o código. Do mesmo jeito, a gente criou uma variável int sensor, LDR, que vai guardar o valor da leitura, int pino LDR em A0, int pino LED em porta 5. Aí no void setup a gente começa com a inicialização da comunicação com o monitor serial, com o serial begin, determinando a velocidade de 9.600 bps. Aí temos o pin mode do pin LED, e aqui tem o pin mode do pin LDR. Então, input, né, de entrada. Então, não necessariamente precisaria ter aquele comando ali, aquela segunda função pin mode. Eu, com os alunos, gosto de pôr para eles saberem que uma é entrada, outra é saída. Por quê? Porque a gente está usando uma porta analógica, a porta A0, que só pode ser de entrada. Aí vamos para o void loop. Do mesmo jeito, a gente faz uma leitura do pin LDR e guarda o valor no sensor. Notem que agora a gente usa a função digital read, não análogo read. E se eu faço uma leitura digital, quais são os valores possíveis? De 0 a 255. Não. Se fosse uma porta PWM, sim, com a função análogo read. Com a digital read, digital. Que valores que eu posso pegar? De 0 a 1023? Ou 0 ou 1. Uma leitura digital é 0 ou 1, não tem outro valor, tá? Uma leitura analógica com análogo read, sim. Se for uma porta PWM, de 0 a 255. Se for uma porta analógica, de 0 a 1023. Mas com o digital read, eu só posso ler 2 valores, ou 0 ou 1. Não tem outro valor possível. Por isso que a gente chama de digital. 2 valores só e acabou a festa. Código binário. Beleza? Tranquilos? Fala, Alfonso. Essa aula só é possível fazer com o kit, né? Não dá para fazer no Tinkercad. Ele não tem. A gente vai fazer. Tem esse módulo? O módulo tem no OQI. A gente vai fazer hoje também. No OQI, né?
Ah, tá certo, no CUI. Tá. Mas no Tinker não. O Tinker só o sensor. Só o sensor, né? Então aí nós temos depois da leitura, mandando para o print, serial print, valor lido, igual tínhamos lá no outro código, e mandamos o valor com o print LN para o monitor serial. Esperamos 100 milissegundos e agora a gente tem um C ali. C, o sensor LDR, é igual a 1. Então, notem que quando a gente tem que usar numa operação relacional o sinal de igual, a gente usa igual, igual. Ali, por exemplo, no sensor LDR, recebe digital read, esse igual aqui a gente não chama de igual, a gente chama de atribuição. Eu estou atribuindo um valor a uma variável. Então, um sinal de igual só é atribuição. Quando eu quero o sinal de igual que a gente está acostumado, são 2 sinais de igual. Tranquilos, pessoal? Então, nessa comparação ali que está fazendo, nessa operação relacional, só pode ter 2 valores, né? Ou verdadeiro ou falso. Não existe mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos falso. Então, se aquilo ali, a leitura do pino 1, do pino da A0, é igual a 1, a gente manda energia para o LED, com digital write high. Se for falso, eu tiro a energia da porta com digital write low. Ok? Então, esse é o código bem simples, bem fácil da gente montar. Joinha? Alguma dúvida? Não? Então, deixa eu começar aqui, preparar. Essa sequência dessa aula, professor Wilson, está onde aí? Essa está dentro dos slides que eu passei para vocês. Agora. Aí dentro do slide, lá dentro da apresentação, tem um slide que chama essa apresentação. Aula 27? Não. Não, aula. Você está falando o link da apresentação, não o link da aula. O link da aula é lá nas aulas Paraná. Robótica Paraná? É. Tá. Eu já passo aqui para vocês. Tá, por favor. Então, pessoal, coloquei aí no chat um Tinkercad. Deixa eu parar a apresentação aqui, porque eu vou apresentar do outro. O Tinkercad, um projeto sem jumper e sem código. Então, para vocês montarem o projeto. Ok? Eu vou mostrar um exemplo de montagem e vocês podem usar o das aulas Paraná, que eu já vou passar o código aqui para vocês também. Vou só mostrar aqui para vocês. Circuitos.
Ó, que está na tela aí, é uma montagem possível. Tá? Deixa eu chegar mais pertinho aqui para caber tudo. E no chat eu estou pondo a aula do kit de 2021 lá do Paraná, da Robótica Paraná, lá do nosso site. Então tá aí as aulas Paraná, que a montagem é diferente. Eu vou abrir aqui para para mostrar para vocês que é outra montagem, mas é igual, só muda as posições da placa. Então, a primeira montagem, essa daqui, que está sendo mostrada, e vou mostrar a outra agora. Essa outra montagem, que é bem parecida também. Ok? Então, vocês podem fazer qualquer uma das duas montagens sem problema. Então, escolham aí o que vocês quiserem. Professor Ailson, essa que o senhor colocou é do Tinkercad, né? Tinkercad, o kit de 2021. Tá, Que e usa o aquela sensor. e a do ICO? E a do ICO com a placa? Depois que a gente fizer isso aqui, a gente faz aquele lá. Tá. Eu tô correndo atrás para tentar fazer, né? Porque é bastante Já coisinha. já sai aquele lá. Faz esse aí primeiro, depois a gente faz aquele lá. Tá, tranquilo. Achei bem grandão aí para ficar mais fácil para vocês. Então, o LED aí do sensor LDR é de 10K, tá? 10 kOhms. O do LED é tranquilo, 220 ohms que a gente usa. Já para fora.
Montaram, pessoal? Deu certo? Professor, Oi? esse do kit de 2020 que a gente está fazendo no Tinkercad, pega essa aula aqui de 2027 que o senhor colocou aqui no slide? Isso. No chat, né? Aula 27, sensor LDR. Walk. Terminar de montar, pessoal? Já terminei, professor, estou colando aqui no portfólio. O virtual. Para funcionar, né? O código, a gente colocou o código já. Inicia a simulação. Clica no monitor serial aqui na parte inferior. Vai mostrar as leituras que ele está fazendo. Eu clico no sensor e aí fica disponível para eu mexer na intensidade. Então, quando está tudo apagado, está lendo 969. Então, pouca luminosidade, alta resistência. Eu vou diminuindo, aumentando a luminosidade, diminui a resistência. Então, quando estiver totalmente iluminado, a leitura está sendo 49 aqui no Tinkercad. Então, alta luminosidade, baixa resistência. Pouca luminosidade, alta resistência. E aqui o LED, quando chega a menor que 800, né, no caso aqui, ele acende, eu volto lá com a intensidade com mais luminosidade, ele apaga. Então, a gente fica brincando para lá e para cá e vendo as leituras que estão sendo feitas no monitor serial. Professor Elcio, como que o senhor viu essas leituras aí? Dá para... Só clicar no monitor serial. Monitor. Você tem o código aberto, né? Então, tá. Código aberto, tá? Código aberto. Ok. Inicia a simulação. Tá. Ele vai estar desse jeito. Você clica aqui embaixo no monitor serial. Debaixo do código, aqui tem um monitor serial. Ok, sim. Clicou nele, ele começa a mostrar
a leitura que está sendo feita. Uhum. Todo mundo conseguiu? O meu tá ele tá fixo no valor 435. Mexe na luminosidade lá, clica em cima do sensor, aí mexe para lá e para cá a intensidade. Daí ele altera. Aí altera, né? Aham. Conforme eu aumento a luminosidade, ele diminui a A emissão do LED. resistência. Então, Que- diminuiu o valor porque diminuiu a resistência, né? Está entrando menos valor na porta a zero. Aumentou a resistência. Sim. Joinha? Joinha. Então, eu vou, para aqueles que não fizeram, eu vou passar o link desse projeto, tá? Aqui no chat. Para que não fiquem sem um funcionando. Eu No fiz. chat, Eu no fiz, chat está aí no link desse que eu estava mexendo aqui, tá, pessoal? eu fiz o meu layout com um pouquinho diferente, mas funcionou. Não, legal. Sendo os terminais daquele jeito, pode pôr para lá, para cá, para cima, para baixo, não faz diferença. Sim. Então, aí no Tinkercad foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Joia? Deixa eu ir agora. Então, agora estou pondo no chat o link do OQI, o OQI, com o projeto já montado do kit de 2023, que é o módulo. Uhum. Tá? Vou mostrá-lo aqui para vocês. Antes disso, eu já conectei aqui a placa minha. Só para vocês darem uma olhada, ó. Eu fiz o projeto aqui, o sensor está aqui para o lado de cima, o LED está para o lado de baixo. Então, eu apago a luz, né, tiro toda a luminosidade, acende o LED. Tiro a mão, apago o LED. Ponho o dedão, escureço, acendo o LED. Tiro o dedão, apago o LED. Ok? Então, o que a gente fez aí do kit de 2021, eu montei ali. Não fiz do kit de 2023, porque eu não tenho o módulo. Esqueci de pegar na escola, não tem o módulo lá. Aqui, né? Só tem o sensor. Conseguiram abrir no OQI? Sim. Conseguiram? É. Ok. Oi? Abri. Consegui abrir. Positivo. Ok. Então, esse aí, no OQI, nós temos um módulo. Só que notem que esse módulo aí é de 4 terminais.
Então, esse aí tem a leitura a zero também. Tem uma leitura analógica, coisa que no nosso lá do kit de 2023 não tem. Então, a gente usa só a leitura digital, está igual ao que o nosso do kit de 2023. Aí o resto é igualzinho. Ele vai ter, ele vai perceber a variação maior, então? Não, quando está ligado na porta analógica, eu consigo intensidades diferentes do 0 e do 1. Um. Sim. Quando está numa porta digital, ou eu consigo 0 ou eu consigo 1. Um. São dois valores possíveis só. Sim. Deixa eu mudar o meu aqui. Ele dá nomes diferentes no Wokey para os protoboards, né? É breadboard, que tem a dupla, né? Que é aquela grandona, a half, que é a metade, e uma que é pequenininha. Nesse aí a gente vai usar o... Eu usei a half. A half, né? Acho que é a metade, né? Deixa eu ver. A half que eu usei. A half, né? Tá. A menorzinha. Pode usar grande também, não faz diferença, não. Pelo espaço é melhor menor, né? Já que não há necessidade, né? Como é que faz para girar um componente no Wokey? Criar um componente? A placa, por exemplo, ela está na horizontal. Como é que eu faço para girar ela? Com ele selecionado, aperta R. Aperta R. Beleza. Então, como é que roda aqui, né? Aperta o play. Já aparece o valor lido, né? Que está sendo 0000. Clico aqui na cabeça do módulo. Aparece para eu colocar mais luminosidade ou menos luminosidade. Então, coloco menos, acende o LED. Coloco mais luminosidade, apaga o LED. Menos acende, mais apaga. E notem que muda o valor lido, né? Se é igual a 1, eu acendo o LED. Se é igual a 0, eu apago o LED. Então, fica igualzinho o código lá, facinho.
E aqui o monitor serial é automático. Quando o código tem uma chamada do print, qualquer comando do monitor serial, ele abre automaticamente. Então, nós não precisamos clicar nele como a gente faz no Tinkercad e também no IDE, né? No IDE a gente não clica. Na IDE tem que clicar, né? Aqui não, aqui já é automático. Aí eu enxuguei o código, tirei os comentários do que está aí na tela. Olha como é que ele é pequenininho. Cabe numa telinha aí. Bem curto, né? 19 linhas. Esse código o senhor postou agora, como é que eu aciono o código? É na simulação? Você vai lá no kit de 2023 da Aula Paraná, copia o código para aí. Tá. Aula 27. Aula 27. Eu tenho o link aqui, deixa eu pegar o link. Aula 27. Eu tenho o link aqui sim, já estou postando no chat. Por favor. Link da aula 27 do kit de 2023. Está aí no chat. Copiaram, pessoal? Deu certo? Não deu nem um errinho na hora que vocês copiaram? Não? Eu coloquei o código do 2021, a única coisa que ele mudou ali foi a leitura. Ele lê 1023, né? Em vez de 01, ele lê 0,1023. Mas funciona também. É tudo ou nada, né? 0 ou 1, ou tudo ou nada. Professor, como é que eu vejo a intensidade aqui da luz? Você clica, põe para rodar, né? Clica no botão verde aqui e clica em cima do sensor aqui. Aí ele abre uma barra deslizante que você põe luminosidade ou tira luminosidade. Mas tem que estar rodando, né? Achou? Meu código acho que deve estar errado aqui. Eu, quando copiei, veio um errinho básico que vem sempre quando a gente copia código. Qual que é? As aspas duplas, né, pessoal? Então, quando a gente copia lá do PDF, geralmente as aspas duplas vêm furado. Então, a gente tem que trocar ali no valor lido,
depois da leitura do sensor, trocar as aspas que veio ali por aspas duplas. Então, apaga o que está ali e coloca aspas duplas para não sofrer. E isso é normal, né? Trouxe do PDF, bagunça as aspas. Esse aqui só tem um lugar, né? Mas você pega código aí que tem 4, 5, 10 lugares, texto, aí tudo você tem que mexer. Deu certo, Jennifer? Vou aqui, professor, para ver se deu certo. O meu tá dando 0 em 1023? O meu deu certo, não. Você copiou qual código? O kit 2023, com esse igual a 1 aqui, sensor do... É. Igual a Tentar 1? copiar de novo. Não. Como você não ligou na porta analógica ali do sensor, presta atenção aqui, ó. O sensor tem 4 portas. Aham. A gente usa a porta digital, não a analógica. Sim. Isso.
Então, pessoal, a título de curiosidade, né, eu mudei aqui para esse pino analógico, usei o análogo read, né, a saída analógica, análogo read, e mudei aqui para o sensor ler maior que 520, que é a metade. Então, ao clicar aqui, quando eu tenho menos que 520, eu... Não está mostrando, está aqui parado. Deixa eu falar. Leitura 519, apagado. Vem para menos, olha lá, ó. Maior a escuridão, mais escuro, menos iluminação, maior a resistência. Quanto mais iluminação, menor a resistência. Então, comprova certinho o que nós fizemos. A teoria lá que a luminosidade faz cair a resistência. Então, está lendo 8, 12, eu vou diminuir a luminosidade, aí para até 1004, 1007, 1015. Então, bem facinho também, já mudei esse código aqui para usar a leitura analógica aqui nesse projeto, tá? Mas como a gente não tem esse com saída analógica, não tem jeito da gente usar. Mas se por acaso comprarem um, facinho de resolver o problema. Beleza? Eu estou colocando no chat o código desse... O código não, né? O projeto desse com o código e tudo, que é o do kit de 2023. Então, está prontinho aqui, funcionando para vocês, para aqueles que não conseguiram fazer ou não deu tempo de fazer ainda, tá? Então, esse aí funciona direitinho. E dá para vocês mostrarem para os alunos, fazer com eles, tomando como base esse aí. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguma coisa que queiram que explique novamente? Todo mundo quietão aí? Sim, professor, eu particularmente, no caso, como eu sou fundamental, para mim é tudo mesmo novo sobre esses códigos, tá? Tudo novidade. Estou comentando muita coisa. Eu estou mais aproveitando o máximo das aulas do senhor, embora que eu sei que até o certificado não será possível para mim, porque eu estou, né, só mais aprendendo mesmo, porque como eu sou com fundamental, eu não tenho, tipo, não mexi com nada ainda desses códigos agora. Embora que eu trabalhei com eles o Arduino, né, esse de sensor de luminosidade ali também eu trabalhei com eles na aula, né, no primeiro trimestre, né, e daí fazendo a ligação, assim,
manual, né? Tipo, já pegando concreto, daí é bem tranquilo para, né? E agora já quando é mais assim no Tinkercad, não conhecia ainda assim. Aham. Por isso que eu estou bem perdidão, mas eu vou aproveitar o máximo da aula para eu poder estar adquirindo mais Sim, conhecimento. mas você vai pegar certificado, sim, por que que não? Não, mas é porque eu estou contribuindo muito pouco, eu estou mais absorvendo, né? Para Ah, mim está não, sendo de bastante valia. pega Obrigado. um desses conteúdos agora aqui que a gente tem, né? Que nem esse de hoje, ou da próxima aula, que é o PIR, dá para fazer no Tinkercad, no MBlock, e faz junto com os alunos lá, tira a foto e implementa lá, tranquilo, tá? A implementação não precisa necessariamente ser com a turma do ensino médio, pode ser com qualquer turma do estado, tá? Que seja um colégio estadual e que seja um conteúdo desses que a gente está vendo aqui. Essa é a exigência. Então, pode fazer tranquilo com o ensino fundamental, usando um desses códigos. Então, implementa, manda bala, não perde, não. Ok, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? Então, vou parar de apresentar desse lado. Vamos apresentar deste lado agora. Então, continuando com os nossos slides, nós teríamos aqui a parte de compartilhamento, né? As facilidades, as dificuldades que vocês encontraram. Alguém quer comentar se teve dificuldade ou não? Deu certo, Jennifer? O teu, que você estava com... Eram as aspas mesmo? Eu procurei, não achei elas. Eu não sei se era, ou se era alguma outra coisa que eu tinha colado errado, se foi um espaço ou um enter que eu dei errado aqui. Aí eu peguei e coloquei lá no chat, deu certo. Tá joia. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar esse código? Tranquilos? Fácil, né? Então, a síntese de tudo que exploramos sobre o sensor LDR e suas aplicações, o que você considera mais útil ou interessante para usar em situações do dia a dia ou em um projeto escolar? Então, quando que a gente usaria um sensor LDR? O maior uso é o sensor de poste, né? Por exemplo, dentro da escola, se você tem um postinho lá que precisa ficar aceso a noite inteira, a gente pode colocar um sensor LDR que vai funcionar. Agora, se você vai acender quando passar alguém, aí tem que esperar a semana que vem para a gente ver o PIR, né? Essa semana a gente está mexendo com o sensor LDR. Um outro uso possível é, por exemplo, numa granja de frango, se a gente quisesse deixar aceso à noite para que eles comam mais. Então, a hora que escurece, acende as lâmpadas para o frango comer de dia e de noite e engordar logo para passar para os cobros, para vender. É assim que funciona. Então, poderíamos usar esse sensor, né, de luminosidade. A Rosângela falou ali da saída de, não deu para ler tudo, da saída de emergência, o sensor, que tem que ficar indicando a saída de emergência, né? Deixar aceso a lâmpada da saída de emergência quando escurece. É legal, dá para usar também. Deu bem lembrado, Rosângela. Mais alguma coisa que vocês lembram? Não? Então, os não saiba mais, né? Nós temos a videoaula lá no YouTube, que é aquelas da aulas do Paraná, né? Da Robótica Paraná, é bem legal. Quem tiver com dificuldade, só assistir essas aulas, funciona bem. As referências e vou
apesar de que eu vou colocar... deixa eu só ver o negócio. Então, vou passar aqui, pessoal. 10/7 a 23/7, nós temos o recesso escolar, e de 28/7 a 1/8, ação Fala Estudante. Vou passar o link dos formulários para vocês responderem, e depois eu falo o que eu ia falar lá. Então, aqui no chat está o link do formulário para avaliar a nossa turma EE. Ok, Rosângela? Ok, Célia? Ok, Jennifer? Ok, Guilherme? Ok, Amarildo? Antônio? Alfonso? Acho que todo mundo já foi, né? Pessoal, eu parei nesse slide aqui para vocês já aproveitarem e colocarem os links ou os prints das telas dos projetos, já coloca lá. E agora a gente vai para a foto, aproveitem e já tira um print, quem quiser, e já põe lá também. Quem quiser depois, eu vou pôr o print meu lá no Classroom. Mas quem quiser já pegar o print na hora da foto aqui e colocar lá, está resolvido também, tá? Então não esqueçam de colocar os prints e aí comentar certinho o que foi a nossa reunião. Está pronto essa parte da reunião 5 do portfólio. Então vamos para a nossa foto. Aquele sorriso que amanhã é sexta-feira, né? E o sábado vai ter 3 dias para nós. Então,
Professor Ailson, É, professor Ailson, esse print que o senhor vai fazer agora, nós temos que registrar essa foto lá? você pode colocar a minha ou fazer uma sua aí e colocar, tanto faz. Aonde é que coloca? Coloca lá nos slides, no segundo. Geralmente, cada reunião tem 2 slides. Ah, Uma para comentar e outra para vocês colocar os prints. Vai diminuindo lá e colocando os prints. os links, né? Ou link ou print, tanto faz. Então tá certo. Ok, obrigado. Então, aquele sorrisão que eu não tirei ainda. Vamos ver como ficou. Joia! Deixa eu salvar aqui. Então, pessoal, bom fim de semana, um bom feriado. Não esqueçam que a vida é só escola, não. Larga a escola agora, vamos dar uma descansada. Existe vida fora da escola. Por incrível que pareça, né? A gente não percebe, mas existe vida fora da escola. Vamos vivê-la um pouquinho. Tudo de bom, até semana que vem. Bom Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Bom feriado, bom descanso.